Olá pessoal, aqui fala André Sugai. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um problema que algumas pessoas me enviaram e eu fiquei pensando aqui uma maneira de como resolver esse problema e vou mostrar hoje para vocês. Imaginem que a gente tenha essa imagem aqui, como vocês podem ver aqui no meu painel de layers, tem duas layers. A layer de cima é uma cópia da layer de baixo, ou seja, a mesma imagem. E aí na layer de cima eu coloquei uma máscara isolando aqui essa estrela. Ou seja, se eu remover aqui a visibilidade da layer de baixo, a gente vai ver que essa layer de cima ela só tem essa estrela aqui isolada. E qual que é o intuito disso? O intuito disso é que eu queira aplicar um blur no background dessa imagem. Só que aí o que eu vou fazer? Tudo que está em preto aqui não está aparecendo, é a parte de baixo. Então eu vou inverter essa máscara. Pressionei Ctrl I aqui. Como vocês viram, eu fiz o Ctrl I em cima da imagem, da layer. Então ele aplicou em cima da estrela. Então vou dar um Ctrl Z. Não é isso que eu quero. Eu vou clicar aqui em cima da máscara. E aí, para a gente saber que a máscara está selecionada, aparece esse pequeno contorno aqui do lado. Quando esse contorno estiver aqui na layer, quer dizer que tudo que eu fizer está sendo aplicado em cima da layer. Então eu vou clicar aqui em cima da máscara, pressiono Ctrl I para inverter a máscara. E aí o que aconteceu agora? Eu vou remover a visibilidade do fundo. E aí, aqui em cima eu só tenho o fundo da minha imagem. A estrela ela está recortada, então eu só estou vendo a estrela aqui de baixo. Então o problema vai começar agora. Eu cliquei aqui em cima da minha imagem, da layer da minha imagem, e eu quero desfocar o fundo. Então eu vou aplicar aqui um blur, vou entrar aqui em Filter, Blur, e vou clicar aqui no Gaussian Blur. Na hora que eu fizer isso aqui, pronto, desfoquei o fundo, ótimo. Tá tudo interessante, muito legal, ficou do jeito que eu quero. Imaginem que esse seja o trabalho que eu quisesse fazer. Só que um pouquinho mais pra frente no trabalho alguém pede para você não aplicar o blur nessa segunda estrela. Fala assim, ó, aqui nessa segunda estrela não precisava ter blur então eu quero que remova o blur dessa estrela aqui. O que a gente poderia fazer? A gente poderia pegar um brush aqui, selecionar aqui a nossa máscara e aí a gente vai passando o blur aqui em cima. A gente escolhe aqui a cor preto, né? E vai passando o blur aqui. Só que como vocês estão vendo, é um processo um pouquinho complicado. Então a gente tem que ter paciência para fazer isso. E muitas vezes não fica muito do jeito que a gente quer, mas esse é o processo que a gente teria que fazer para isolar essa segunda estrela. Mas existe um processo, se você quiser fazer isso que eu acabei de fazer de uma maneira mais eficiente, é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então vou dar um Ctrl Z aqui para a gente... Na verdade eu vou deletar aqui, vou começar do zero. Estou com a imagem aqui do zero. Vou dar um Ctrl J para a gente duplicar essa layer. Então a gente vai trabalhar em cima dessa layer aqui. Vou selecionar a primeira estrela. Então selecionei aqui a ferramenta de seleção, que é uma novidade aí das versões mais atuais do Photoshop, que é o Object Selection. Se você estiver utilizando o Photoshop 2020 ou versão mais recente, você já pode utilizar o Object Selection. Se você não tiver a versão mais recente, você pode utilizar tanto a Quick Selection ou a Magnetic Wand a Magic Wand para fazer essa seleção. Com o Object Selection é só a gente criar aqui um retângulo ao redor do elemento que a gente quer. O Photoshop vai analisar a imagem e vai criar a seleção para a gente. Ele vai utilizar o Sensei, que é a inteligência artificial da Adobe. Ele fez a seleção aqui ao redor da estrela e aí eu clico aqui no botão de Add Layer Mask para adicionar uma máscara, como eu fiz antes. Aí eu vou dar um Ctrl I para inverter essa máscara. E aí o que eu vou fazer agora é clicar com o botão direito do mouse em cima dessa layer. E aí eu escolho a opção Convert to Smart Object. Ou seja, eu acabei de criar um Smart Object, um objeto inteligente que reúne a minha layer e a máscara. Então agora o que eu vou fazer é aplicar o Blur. Então eu venho aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur. E aí eu aplico o Blur que eu quero aqui e dou um OK.
Então qual que é a vantagem de fazer dessa maneira? Bom, como eu falei antes para vocês, imaginem que eu queira selecionar essa segunda estrela e o processo está um pouquinho mais adiantado, já fiz isso aqui, já fiz outras coisas. E se eu tiver que fazer isso aqui, eu só vou ter que clicar 2 vezes em cima da layer. O Photoshop vai entrar dentro da minha layer. Já mostrou aqui para mim, eu estou aqui com a layer selecionada, vou selecionar também novamente, utilizando o Object Selection, a segunda estrela. Vou aguardar aqui que o Photoshop entenda o que eu quero. Ele vai selecionar para mim a segunda estrela. E aí, vou selecionar aqui a cor preta. Baldinho de tinta, vou jogar aqui. Na verdade, vou dar um Ctrl Z aqui. Novamente selecionei a máscara. Jogo com baldinho de tinta. Ele já removeu a estrela para mim. E aí, eu fecho esse documento aqui. O Photoshop vai perguntar se eu quero salvar. Eu clico aqui em Save. E aí, assim que ele terminar de salvar isso aqui, ele volta lá pro documento principal. E aí vocês vão ver que assim que ele terminar de atualizar ali o Smart Object, eu já tenho aqui a minha estrela sem o blur aplicado. E aí eu vou mostrar uma outra coisa para vocês também, que é muito importante, que a gente só conseguiria fazer se a gente utilizasse esse método aqui. No outro método a gente não conseguiria, que é o de alterar a quantidade de blur que foi aplicado. Então aqui, ó, vocês já podem ver que a segunda estrela foi recuperada, e imaginem que mais pra frente essa quantidade de blur estivesse muito exagerada. Então, desse jeito que a gente fez aqui agora, a gente pode clicar 2 vezes aqui em cima do blur que foi aplicado. A gente pode diminuir a opacidade clicando em cima esse pequeno ícone aqui do lado. Ou a gente pode clicar 2 vezes em cima da palavra aqui, ó, do Gaussian Blur. E aí aqui a gente consegue alterar o valor que foi aplicado do Gaussian Blur. Então a gente tem 2 possibilidades aí de alterar esse filtro. Então a gente consegue uma liberdade muito maior utilizando esse método aqui do que o primeiro. Então isso foi uma dúvida que chegou para mim. Qual seria aí o melhor método para trabalhar dessa maneira em cima de uma imagem. Então, a partir desse vídeo, eu espero que vocês tenham tirado essa dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse método que eu utilizei, deixem aí nos comentários. Se vocês tiverem alguma dica também para melhorar esse método, deixem aí também nos comentários. E o vídeo de hoje era esse, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha aí. Compartilhem nas redes sociais, marquem os amigos, comentem. Se você não tiver inscrito ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho para se inscrever. A gente tem vídeo todos os dias aqui no canal. E se você estiver vendo esse vídeo pela nossa fanpage lá do Facebook, aparece lá no nosso canal no YouTube para conhecer. Tem mais de 1.250 vídeos publicados. É bastante coisa aí para vocês se aprofundarem em Photoshop. E todos os dias eu publico 2 vídeos, um no começo da tarde e outro no final da tarde. No começo da tarde é sempre um vídeo voltado para Photoshop, um tutorial, uma dica, uma indicação de download. E no final da tarde é sempre indicação de um site interessante aí para quem trabalha com design. Se você estiver vendo esse vídeo pelo nosso canal no YouTube e quiser conhecer a nossa fanpage, o link está aí na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem o link para o nosso blog, para as nossas redes sociais e também para a nossa página lá no Hotmart, onde a gente vende algumas actions para Photoshop. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. O vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela. Esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do Tutoriais Photoshop acontecer. Deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, o link para o nosso Apoia-se está aí na tela e também na descrição desse vídeo. Lá você pode conferir todos os benefícios e metas do Tutoriais Photoshop. Será um prazer ter você nessa lista super especial. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Abraço!